Bom dia, boa tarde, boa noite aos telespecs do Alquimia Mental, o melhor e maior podcast da atualidade, não é mesmo, Alisson? Com toda certeza. Com absoluta certeza. Nós estamos indo para o episódio de número 6. Acho que é 5. Sexto? 5? É 5 ou 6, Larissa? Social media, me ajuda. 5? São 5. Episódio de número 5 e o tema de hoje é um tema que me pega muito, na verdade. Vou falar para vocês que eu conversei com uma pessoa sobre o tema de hoje, professor, e eu já peço para o Alisson te apresentar. E eu falei assim, eu tô com uma sensação, eu não sei, eu vou gravar hoje, mas sabe como você tá meio... Ela pegou e falou assim para mim, talvez seja o tema. E eu não tinha parado para pensar. Qual é o tema de hoje, Alisson? O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tanatologia, sobre o luto, todas as suas derivações, seus processos. E com quem que a gente vai conversar? Cara, essa pessoa que tá aqui, primeiro que pra mim é uma alegria absurda ter ela aqui. Por quê? Essa pessoa que tá aqui hoje foi meu professor na PUC. É uma das maiores referências do assunto. Curitiba não, no país. É o nosso queridíssimo Clóvis Amorim. Clóvis com E e não com I. Pra quem quiser procurar ele, Clóvis Amorim. Tá. Ele é professor titular na PUC. Doutor, não sei nem quantos doutorados esse homem tem. Cara, uma das coisas que eu tava pensando, até tava conversando com ele antes da gente começar aqui, deu, professor Clóvis, na hora de eu te apresentar, o que tu acha realmente relevante eu falar do teu currículo? Porque se tu buscar o currículo desse homem no escavador, se eu for ler o escavador ali, alguma coisa assim, a gente vai passar 1h30, 2 horas aqui só lendo homenagem, publicação, participação livre e afins. Perfeito. Queridíssimo, se quiser se apresente, traga aí as considerações mais relevantes que tu acha importante falar. Fique à vontade que o espaço é todo seu hoje. Seja bem-vindo, professor Clóvis. Obrigado. Acho que o mais importante para começarmos é dizer que o magistério faz isso, né? O magistério é a arte de criar marcas nas pessoas. E quando a gente encontra ex-alunos que não nos odeiam, né? É muito bom, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite. É um tema bastante amplo e eu tenho vivido nessa temática nos últimos 40 anos. Só isso? Eu comecei no Hospital Pequeno Príncipe em 1984. Tá. Então, eu sou psicólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná. Sou especialista em bioética e sou especialista em cuidados paliativos pela Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid. Também sou mestre e doutor em educação. Em educação. Sou um psicoterapeuta na abordagem das terapias cognitivo-comportamentais. Nesse momento, basicamente, trabalhando com a terapia do esquema, que é uma das linhas que tem se desenvolvido bastante. Trabalhei muitos anos com idosos, tanto na clínica como no magistério. A PUC teve um curso da terceira idade durante muitos anos e eu fui professor desse curso mais de 20 anos. O próximo passo serei aluno, né? Então agora eu já estou migrando lá para o outro lado da carteira. Sou um psicoterapeuta atualmente, só atendo pessoas individualmente, não atendo casais e também não trabalho com famílias. Também não trabalho com dependência química, que eu penso que são clínicas que você precisa de uma formação muito específica. Então, hoje eu tenho 3 áreas de atuação. Eu sou professor, minha primeira ocupação, tenho diminuído um pouco a minha carga horária, mas eu também sou um psicólogo, um psicoterapeuta clínico, trabalho atualmente só com adultos e idosos, e tenho vários clientes idosos, e comentava antes também com a Larissa que eu, antes da pandemia, estava na oposição ao atendimento online. E agora quase 50% dos meus pacientes são online, né? Gente do Alasca, vários países europeus, da Ásia, enfim. E também trabalho com formação de novos profissionais, tanto na área da educação, quanto também na área da saúde, médicos, enfermeiros, né, profissionais da saúde em geral. Acho que é mais ou menos isto, né? Já que o professor tocou nesse assunto de idosos, não sei se você já tinha alguma pergunta de start para ele. Não, pode começar. Mas eu queria começar fazendo uma que eu acho que vai muito ao encontro, inclusive, do trabalho do professor. Bom, eu também sou da área da educação, ali pela linha de cognição, aprendizagem e desenvolvimento da Federal, enfim. E quando eu fiz o meu mestrado, eu
eu bati de frente, não, eu conheci, na verdade, o construto de qualidade de vida. Sim. E eu estudei muito qualidade de vida, tanto para crianças e adolescentes, para adultos e para idosos. Por quê? Porque o grupo que eu fazia parte, o grupo de pesquisa, era um grupo que falava de qualidade de vida um espectro amplo. Né? E depois eu acabei indo para as crianças. Mas eu ajudei muitos colegas na época do mestrado, do doutorado, a fazerem as suas pesquisas com idosos, especificamente. E eu lembro que eu me deparei com uma ferramenta, com um instrumento da OMS, o RUCOL, Sim. que fala sobre a percepção de qualidade de vida em idosos. Sim. Que o que me chama a atenção é que, diferente do RUCOL para o adulto e o KidScreen ou qualquer outro instrumento para crianças, é que na ferramenta de percepção de qualidade de vida para o idoso tinha uma dimensão que era morte e morrer. Sim. E aí eu pergunto, professor, essa dimensão morte e morrer, que faz parte da percepção de qualidade de vida, a gente pode considerar que só está no idoso ou é mais próximo, talvez, à idade mais tenra, não sei, que começa a aflorar mais nos seres humanos isso? Pois é, esta pergunta tem várias respostas. A primeira delas é o desenvolvimento do conceito. Na Hungria, em 1951, foi feita a primeira grande pesquisa por Maria Nagy para tentar compreender como é que se desenvolve os conceitos. E um dos conceitos que ela estudou foi exatamente o conceito de morte em criança. Essa mesma pesquisa ela foi replicada no Brasil nos anos 70 pela professora Vilma da Costa Torres, da UFRJ, e nos anos 2000 eu reapliquei essa pesquisa aqui em Curitiba, que também está publicada. Uhum. E o que nós concluímos que desde 1951 até hoje tem se mantido o fenômeno mais ou menos na mesma formatação. O que isso quer dizer? Que até os 9 anos de idade, o conceito de morte, como nós temos no adulto, não está desenvolvido na criança. Uma criança muito pequena, por exemplo, você diz assim, ontem morreu uma pessoa, antes do almoço, e já faz 24 horas que ela foi enterrada. Você acha que a gente deveria levar comida para ela? Você diz, sim, tem que levar, né? Ou, bicicleta morre. Quando é que bicicleta morre? Quando fura o pneu. Né? Poste morre quando? Então ela tem uma ideia de morte muito de funcionalidade, por exemplo. Né? Do concreto. E além disso, também tem uma outra dimensão, para além da funcionalidade, eu estou me referindo especificamente ao desenvolvimento cognitivo do conceito de morte. Né? A questão da durabilidade. Então, conheci num hospital uma menina que tinha tentado suicídio. Esta menina tinha 7 anos. E quando ela foi questionada por quê, ela disse, eu queria morrer só um pouquinho. Ela estava muito sob o efeito dos desenhos animados que morrem e vivem, morrem e vivem. Então, a morte não é para sempre. Então, na criança, o conceito tem uma modalidade muito específica. O adolescente, ele se crê imortal. Então, ele se expõe a muitas situações de altíssima vulnerabilidade, que vai desde esportes, né, radicais, onde há uma probabilidade ou um risco maior de colocar a sua própria vida em risco, passando pelo abuso de substâncias e até mesmo a tentativa de suicídio, porque ele acha que ele não vai morrer. O adulto já vai depender de uma série de outras variáveis. Nível socioeconômico e cultural, questões religiosas, tradição familiar, o próprio ambiente cultural e assim por diante. E em relação ao idoso especificamente, né, hoje atendi uma senhora no consultório que tem 72 anos. A mãe tem 95. E ontem ela teve que levar a mãe ao hospital, a mãe mora sozinha, é super autônoma, vai no supermercado, adora disque qualquer coisa, é uma mulher de 95 anos, mas assim, como se ela tivesse 60. Né? E esta mulher ontem teve uma crise, que os filhos chamaram de um surto. Por quê? Ela ficou com muito medo de morrer. Então, nós temos 2 formas que podem acometer os idosos. Na escola de pesquisa alemã, especialmente a escola de Paul Baltes, do grupo Baltes e Baltes, eles entendem que a qualidade de vida ela pode trazer diferentes formas de você lidar com a morte.
No ano 2000, a professora Ana Moser e eu publicamos um livro que se chama É Permitido Colher Flores. Neste livro, nós trabalhamos um capítulo de qualidade de vida no idoso. E quando nós analisamos a questão da morte, por exemplo, naquela época eu já dava aula no curso da terceira idade. E as minhas alunas eram mulheres brancas de classe média alta, muitas com nível universitário. Elas diziam: professor Clóvis, nós sabemos que o senhor estuda a morte, mas nós não queremos aula de morte. Né? Então, uma das maneiras de lidar é a negação. Sei que um dia morrerei, mas não quero falar sobre isso. Isso para o idoso. Para o idoso. Perfeito. Né? Sei que um dia morrerei, mas não preciso falar sobre isso. Então, dizer, olha, você quer ser cremado, você gostaria de ser sepultado, é o tipo de assunto inconveniente. Né? Vilma Torres, num dos seus textos, ela fala: a morte se tornou pornográfica. Né? Hoje, enquanto os temas da sexualidade são tratados abertamente, desde ter um primo com uma orientação sexual A, B ou C, ou ter um amigo trans, etc., está socialmente bastante tranquilo. Mas o tema da morte continua sendo pornográfico. Então, o idoso, você pode ter um idoso que está muito resolvido por questões religiosas, filosóficas, e você vai ter também as pessoas que estão na negação. Né? Então você vai circular entre esses dois polos. O ano passado, no mês de outubro, fui procurado por uma senhora de 85 anos, cujo marido tinha 90, e ele estava muito doente. E ela me procurou porque ela sequer usava a palavra morte, para se preparar para o momento da morte dele, supondo que ele morreria antes dela. O que de fato aconteceu. E no começo, como ela estava no mecanismo de negação muito forte, eu trabalhei com ela com livros infantis que trazem o tema da morte. Um questionamento. Quando a gente para analisar até essas duas nuances, essas duas maneiras de enxergar a morte, ali, principalmente por parte do idoso, eu entendo que isso reverbera alguns comportamentos. Principalmente para o idoso que está em negação. Como que acaba sendo a ação dele no dia a dia, como que isso reverbera nos comportamentos dele no dia a dia? Eu tenho um exemplo disto. Tive uma aluna que era jornalista, uma mulher brilhante. E nesse grupo da terceira idade, pela primeira vez morreu uma aluna de idade, tinha 90 anos, eu imagino. Essa aluna se chamava Ismênia. E essa jornalista escreveu um artigo sobre a Ismênia e publicou na Gazeta do Povo, jornal impresso da época. E ela escreve lá todos os atributos, as qualidades, né, da Ismênia, que Ismênia era culta, era elegante, era sofisticada e assim por diante. E a última frase que ela escreveu no artigo foi: puxa vida, Ismênia, você não tinha nada que morrer. Então, é uma reação assim de contrariedade, não é? E às vezes até de sentir-se um pouco traído. Como é que essa pessoa morreu antes de mim? Isso também está presente no imaginário universal, entre esses segmentos, né? A Simone de Beauvoir, quando ela conheceu Sartre, ela escreve nas suas memórias: quando eu conheci o Sartre, eu não tive dúvidas. Deste homem jamais me viria qualquer coisa que me fizesse sofrer, a não ser que ele morra antes de mim. E ele morreu 10 anos, ela viveu 10 anos a mais do que ele. Então, uma das formas, um dos comportamentos é a raiva, né, sentir-se, ter um desconforto com o tema e, muitas vezes, esquivar-se, não querer falar sobre o tema. Professor, e antropologicamente falando, existe algum vestígio histórico de quando... Eu acho complexo isso, mas talvez tenha alguma resposta de quando o ser humano, Homo sapiens, começou a se debruçar em relação à morte, especificamente ao luto, porque eu tenho a impressão de que a morte, o luto, enfim, ele é uma das raízes, inclusive, da própria estrutura da sociedade. Por que eu falo isso? Porque é como se a partir disso fôssemos buscar num transcendental as explicações para coisas que não sabemos resolver, e isso nos traz a ideia do religar e da religião que acabou estruturando a sociedade. Eu penso dessa forma, não sei se eu estou errado, mas
Em que momento a história nos mostra isso? Tem várias perspectivas. Duas, inclusive, se opõem. Né? Mas o primeiro registro, de acordo com um francês que agora tem 102 anos, está vivo, se chama Edgar Morin. Conheço, né? Teoria da Complexidade, estudei muito. O Edgar Morin tem um livro sobre a morte, O Homem Diante da Morte. E nesse livro ele diz que há 150 mil anos atrás, né, já se encontram registros de conchas e ornamentos sepultados junto com as pessoas. Isso também tinha na época, segundo ele, não sei baseado em que critério, uma expectativa de que, uma vez morto, a gente voltaria a reencarnar como criança, como planta ou como animal. Então, essa ideia do homem lidando com a morte na perspectiva antropológica, ela vem do homem de Neandertal. Pelo menos é o registro mais antigo que tem. Sim. Outros historiadores, nós temos muitos trabalhos sobre como cada momento da história foi a forma em que o ser humano lidou com a morte. Os egípcios, por exemplo, foi a grande cultura que primeiro, teve um livro chamado O Livro dos Mortos. Segundo, as relíquias, os objetos que seriam importantes na vida após a morte. Então, você vai ver, né, essas grandes construções egípcias onde estavam enterrados os faraós, mas não só o faraó, o seu médico, os seus trabalhadores, os seus animais de estimação, seus animais, né? Porque na outra vida poderia precisar de tudo isso. Então, a cultura egípcia vai lidar com a morte de uma determinada forma. Mas também não podemos perder de vista, e agora vem os dois caras que se opõem, né? Um deles é o Norbert Elias, né? E na outra perspectiva, outro jeito de olhar está com um francês que se dedicou muito à morte a partir do século XIII. Né? Para esse autor, que também escreveu obras sobre a questão do medo da morte, ele diz que até o século XIII, na Europa, pelo menos, a morte fazia parte do cotidiano. Ou seja, você tinha as cidades, né, muradas por causa dos bárbaros, etc. E as pessoas eram sepultadas em covas rasas nas praças. Eram praças e cemitérios. Então, no mesmo lugar onde se fazia casamento, enforcamento, grandes celebrações, também se fazia ali, também era possível você encontrar as ossadas. Porque com o tempo, com a erosão, os ossos ficavam aflorando e as crianças brincavam com os crânios, com os ossos humanos e etc. A morte estava conectada com a vida e a morte fazia parte da vida. E é preciso lembrar também a expectativa de vida. No Brasil, até 1900, a expectativa média de vida era 25 anos de idade. Nós estamos falando de 120 anos atrás. Né? Com todo o avanço da medicina, com todo o avanço das práticas sanitárias, né? Nós acabamos esticando muito a vida. Então, no livro A Solidão dos Moribundos, está escrito que, como a morte está ficando muito longe, a gente está esquecendo que a gente é mortal. E que esta presença da morte ela começa a ser dissimulada, ocultada, e, às vezes, até uma tentativa de enganar a morte. Então, por exemplo, nós temos grandes funerais onde é proibido ficar triste. Você, no máximo, pode sentir saudades. Então, você tem garçons elegantemente vestidos, drinks da melhor qualidade, e você vai ter um painel onde passam os melhores momentos daquele que não está mais entre nós. Vamos brindar agora a primeira comunhão do fulano. Né? A própria pessoa pode, inclusive, escolher se ela quer um helicóptero com chuva de pétalas de rosas na hora em que ela for sepultada, se ela vai ser cremada, onde ela gostaria que suas cinzas fossem depositadas, ela coreografa a sua própria morte. Então, a própria estrutura, e talvez hoje essa negação da morte esteja um pouco na raiz do comportamento violento. Porque a vida passa a não valer nada. A morte está muito distante. É como se ela talvez não acontecesse. Em 2016, eu tive meu primeiro contato com a morte de um ente muito próximo. Foi meu padrasto. Eu considerava como pai. E
É muito engraçado quando eu conto essa história pelo seguinte, eu descobri em dezembro que ele estava com DPOC, né? Uma exacerbada, enfim, era um enfisema. E eu lembro que na época eu mandei o resultado do exame para um amigo médico, ele me ligou, falou, eu preciso te dar uma notícia, enfim, a chance de reversão é muito pequena. E eu falei, mas o que você está querendo me dizer? Eu falei, não, que a chance de reversão é muito pequena. Eu falei, ele vai morrer, ele vai. E aquilo me pegou tanto, professor, em dezembro, que eu entrei num luto prévio. Sim, chama luto antecipado. Eu chorei, assim, copiosamente no mês de dezembro todo, janeiro todo, e eu só esperei o baque. Então, quando ele faleceu, que foi em abril, eu já assumi outros projetos na sequência, mas quando ele faleceu, parece que foi eu não sei explicar a sensação que eu tive, mas um alívio, uma sensação de alívio. E eu lembro que na semana que ele faleceu, eu comprei esse anel aqui. Ó. É um anel de caveira, inclusive eu trouxe ele, não sei se dá para ver, dá zoom aqui em algum lugar. Por quê? Porque eu me deparei com o termo memento mori, sobre lembrar-se da morte para empregar bem a vida. Sim. Eu sou maçom, o Alisson também é maçom, e na maçonaria, principalmente de vertente francesa, a gente se depara muito com isso. Inclusive, na Câmara de Reflexão, antes da nossa iniciação, existe uma frase muito grande dizendo assim, se você quer empregar bem sua vida, lembre-se do dia da sua morte. Não que precisa ser moribundo, mas que é necessário que as tuas obras sejam pautadas pensando no que você quer deixar para o legado. Como dizia o grande filósofo, a morte é a essência da vida, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, a ideia do luto antecipado, como que funciona isso, enfim. Acho que ele sempre existiu, mas cientificamente ele foi documentado a primeira vez no início da Segunda Guerra nos Estados Unidos. Porque as viúvas, teoricamente, né? Porque é você viver um luto sem que a pessoa tenha morrido de fato, mas a pessoa está com risco iminente de morte. Então, essas mulheres, elas se comportavam como viúvas, mesmo sem saber se o cara tinha morrido ou não. Então, um autor, o Linderman, cunha a expressão luto antecipatório. Significa um sentimento, uma experiência, uma vivência de luto, porque ele vai, provavelmente, se confirmar. Né? Isso também ajuda a pessoa no pós-morte, porque depois que a pessoa morreu, ela teve um tempo para se emocionar, para fazer as pazes, se for o caso, para meditar a respeito de. Então, por exemplo, a morte por suicídio ou a morte violenta, ela implica num luto muito mais duro, num luto muito mais complicado. No passado, em 1917, o Freud chamou de luto patológico. Mas a partir dos anos 60, optou-se por usar a expressão luto complicado. Então, o nosso maior estudioso de luto faleceu este ano no mês de janeiro, que foi um inglês que dedicou toda a sua vida a estudar o tema do luto. Ele se chamava Colin Parkes. E ele escreveu dezenas, né, pesquisou a vida inteira. E em 1966, ele classificou o luto complicado em luto crônico, luto adiado e luto inibido. As pessoas que passam pela vivência do luto antecipatório raramente têm luto complicado. É como se fizesse as pazes com a morte. Mas a pesquisadora suíça Elisabeth Kubler-Ross, que escreveu um livro que se chama Sobre a Morte e o Morrer, e mais uma dezena de obras na área, ela vendeu muito o livro que ela escreveu nos anos 60, que é justamente esse, Sobre a Morte e o Morrer. Então, ela diz nesse livro que cada capítulo ela introduz com uma poesia, com um fragmento de uma poesia. E todas as poesias são retiradas do livro Pássaros Feridos, de um indiano que se chama Rabindranath Tagore, ou simplesmente Tagore, ele é conhecido entre nós. E o Tagore tem uma mensagem que diz assim: quando a irmã morte bater à minha porta, eu não vou deixá-la partir de mãos vazias. Eu vou oferecer, no melhor vaso da minha casa, o que eu tenho de mais precioso, o dom da minha vida. Que maravilhoso, né? Isso. Que maravilhoso. Mas parece que a maioria de nós hoje diríamos: se a irmã morte bater a porta, direi, o CEP está errado. Não é aqui, passe adiante, por favor, né?
Nós tememos muito. As pessoas que me conhecem, meus amigos próximos, sabem que na minha casa não tem adega. E eu amo vinho, porque se eu ganhar o vinho hoje, eu vou tomar hoje. Eu também. Né? Aliás, eu ganhei um vinho ontem maravilhoso, vou tomar hoje. Eu sempre tenho um motivo para celebrar. E um deles é estar vivo. Nós compramos o vinho para o professor? Não compramos o vinho. Erramos. Errei, fui moleque. Por favor. Mas assim, viver cada dia. Carpe diem está lá na Sociedade dos Poetas Mortos, né? Viver cada dia intensamente. Eu vivo esta filosofia e gosto de viver assim. É muito interessante, né, quando nós paramos para olhar, principalmente como as pessoas acabam levando suas próprias vidas. Tem uma frase que é atribuída ao Jung, mas eu não tenho certeza se é dele. Mas ela diz assim que de um ponto da vida em diante, só permanece verdadeiramente vivo quem estiver pronto para morrer com vida. É dele mesmo. É dele mesmo, dele perfeito. Mesmo. Eu acho essa frase incrível, assim, até porque eu sou fascinado por Jung, é a minha abordagem clínica, inclusive, na psicologia. E também isso corrobora com algumas outras teorias que eu gosto bastante, como o próprio Eterno Retorno do Nietzsche, como o próprio Sentido de Amor Fati, que eu tenho tatuado do Nietzsche. E quando a gente para pensar, não só da perspectiva da morte, né, mas na perspectiva de vida mesmo, de fato, todas as vezes, até em casos clínicos que eu já tive, em que eu vejo as pessoas próximas da morte, dificilmente é notável ou dificilmente alguém se arrepende de não ter construído algo material. Mas o arrependimento, na maior parte das vezes, ele vem de não ter feito, de não ter aproveitado o tempo, de não ter aproveitado as coisas simples que, teoricamente, são de graça, como ver um familiar, ter aproveitado ou desfrutado muito mais das relações de amigos, filho, pais, enfim. E quando a gente para pensar, porque todo mundo sabe que a morte está ali, né? É um risco iminente o tempo todo, mas, igual o professor disse, é algo que está sempre distante ao mesmo tempo. Sim. Na contrapartida, quem está em cuidados paliativos começa a analisar a vida de uma outra perspectiva. E geralmente essa perspectiva está muito mais interligada a esses fatores de relacionamento, de ter desfrutado, de vivenciar. E queria entender um pouquinho, professor, como que tu enxerga essa sua vivência, talvez nas alas hospitalares ou até mesmo de casos clínicos, com pessoas em cuidados paliativos, como que se sucede essa percepção e talvez até linkar isso um pouco sobre com as fases do luto, que eu acho que pode ser uma perspectiva interessante. Bem, primeiro com relação aos cuidados paliativos. Eu fui o primeiro psicólogo de Curitiba a trabalhar com pacientes terminais. E eu comecei no lado mais difícil, eu comecei trabalhando com crianças. Então eu trabalhei no Hospital Pequeno Príncipe, numa época em que de cada 100 pacientes, 90 morriam. Dos pacientes com leucemia, com câncer, pacientes hemato-oncológicos. Ali, a ideia de cuidados paliativos era muito mais uma qualidade de vida para a criança nessa etapa e nessa fase. Como nós estamos falando de uma fase anterior ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o hospital tinha uma filosofia de quando a criança estava muito grave, que a gente via que estavam os indicativos fisiológicos, que a semiologia do quadro, né, anunciando uma morte breve, nós tínhamos um quartinho para onde a mãe ou uma acompanhante podia ficar as últimas horas ali com a criança. Penso que eu acompanhei em leito de morte mais de 5.000 pessoas, de todas as idades. Conheci uma mulher, eu fui convidado pelos filhos para acompanhá-la, porque ela entrou em cuidados paliativos. Mas ela viveu 14 anos. Então, a ideia de tempo em cuidados paliativos, às vezes, ela nos engana, né? Então, com dados médicos da época, se acreditava que ela viveria muito pouco. E ela viveu todo esse período. E quando eu viajava de férias, trocava cartas com ela. E quando ela morreu, a filha me deu todas as cartas que nós havíamos trocado. Infelizmente, as que ela me escreveu eu joguei fora, né? Porque não tinha onde guardar, não era exatamente um valor para mim naquele momento. Mas as cartas que ela me escreveu deixam a gente ver com muita clareza esse movimento do luto. Outra coisa importante é que até
talvez o ano 2000, 2002, nós ainda estávamos muito sob a égide do estruturalismo, em busca de fases e estágios. Então, Bowlby fala em estágios do luto, Cristina Rando fala em estágios do luto, mas houve um movimento para deixar, né? Há um pesquisador mexicano que ele nos diz que nunca foi provado que as pessoas passem pelos estágios que a gente acreditava que de fato as pessoas passavam, que não há evidência empírica disto, né? A gente acredita esses estágios, mas que eles não há evidências, é a palavra moderna que eu acho que se usa atualmente. Porém, né, um americano chamado William Worden escreveu um livro de terapia e aconselhamento do luto. Ele propõe tarefas do luto. Então, nós publicamos agora recentemente uma obra que se chama Pastoral da Esperança, organizado por um frei carmelita. Maravilhoso. E um rapaz que eu fui convidado para me despedir dele no leito de morte, curou-se, não morreu, fez psicologia na PUC e atualmente é meu colega. Nós dois escrevemos um capítulo que se chama As Fases do Luto. E nós aproveitamos, então, as contribuições do William Worden. E ele diz que, quando você perde alguém, a primeira tarefa a ser cumprida é aceitar a realidade da perda. É dizer morreu, é dizer faleceu. A segunda tarefa é processar a dor do luto. Isto implica, por exemplo, em diminuir a quantidade de fármacos, não deixar a pessoa dopada, permitir que a pessoa sinta aquela dor naquele momento que ela está passando por este sofrimento. Terceiro, ajustar-se a um mundo sem a pessoa morta. Por quê? Antes a pessoa que morreu era responsável pela economia da casa, ou era quem cuidava dos assuntos bancários, ou era quem buscava a criança na escola. E agora, né? Como é que vai ser esse mundo sem a presença daquela pessoa? E a quarta e última tarefa é encontrar uma conexão com a pessoa morta, início a uma nova vida, sem a presença daquela pessoa. Maravilhoso. E quando você diz, né, muitos pacientes em fase terminal não se queixam tanto de não ter sido ricos, né, mas eles se queixam, por exemplo, que trabalharam demais, até construindo um patrimônio, e que não conviveram tanto a infância dos filhos e etc. Isso é altamente frequente nos discursos desses pacientes, independente até do nível socioeconômico e cultural. Gavand publicou recentemente, nessa 10 anos no máximo, um livro que se chama Mortais. O que realmente importa no final da vida? É o título do livro. E nesse livro ele é um indiano que vai viver na cultura norte-americana e tem um choque cultural. O próprio Parkes, ele fez 2 grandes trabalhos com pessoas enlutadas, trabalhos de saúde pública. Um, pós 11 de setembro, com os americanos que perderam seus parentes no atentado das Torres Gêmeas, e um outro feito na Ásia, após a tsunami. E os asiáticos lidaram muito melhor com o luto do que os ricos americanos. E uma das coisas que ele chama atenção é a questão de como os asiáticos valorizam. Tem outros critérios de valores da convivência, do estar junto, do desfrutar, do acompanhar. Em contrapartida, os outros cidadãos americanos muito mais preocupados com bens materiais, ou poderíamos talvez dizer sob a égide do capitalismo, né? Querem mais um café? Não, 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 tá obrigado. tranquilo, tá tranquilo. Tá. Desculpa, só concluindo também, eu penso que deva ser muito difícil morrer quando você tem uma Ferrari, né? Mas se você tem uma bicicleta, tudo bem, né? E se você tem uma família maravilhosa, deve ser complexo também. Também. Aliás, eu tenho um caso clínico que eu posso compartilhar com vocês, se Por houver favor, tempo. por favor. Eu estava no início da minha carreira, lá no começo dos anos 90, e uma enfermeira me convidou para atender o marido dela em casa. Naquela época não tinha celular, e então eu ouvia um dia sim, um dia não. Um homem com 34 anos, recém-chegado da Inglaterra, tinha feito doutorado na sua área de especialidade e tinham 2 crianças pequenas, uma menina de 4 anos e um garoto de 2.
E ele teve um câncer, acho que de pulmão, com metástases ósseas de fêmur e prognóstico morte. Ele, sabendo disso, sendo um médico, preferiu passar os últimos dias em casa. E eu o atendia em casa. Um dia sim, um dia não. Então ele combinou comigo, ele falou, Clóvis, será que você poderia vir amanhã? E quando a gente trabalha com pacientes terminais, o amanhã pode não existir. Então a gente não pode ficar empurrando as coisas para depois. Eu falei, posso, né? Dei um jeito na minha agenda e fui lá. Ele falou, eu quero conversar com a minha esposa na sua presença. Eu preciso de algumas informações. Todos sabemos que eu estou me aproximando da morte. Eu quero saber da minha esposa, quando eu morrer, ela vai continuar morando aqui em Curitiba ou ela vai voltar para a nossa cidade de origem? Ela falou, eu não pensei sobre isso, mas como eu tenho um emprego aqui, temos um bom apartamento, eu gosto dessa cidade, acho que eu vou continuar morando aqui. Ele falou, então eu quero ser sepultado aqui, porque você é jovem e bonita. E quando eu não estiver mais aqui, você vai encontrar um novo companheiro. E Então... é normal que vai cuidar dos nossos filhos, eles precisam de mais um adulto junto. E você poderá ir no cemitério num domingo à tarde, levar flores e dizer, aqui jaz um homem que eu também amei. Né? Aí nós choramos muito, muito, muito. E em seguida a pergunta foi, quem vai dizer para as crianças que o papai morreu? Falei, eu não falo. Hoje eu falaria, né? Mas na época eu falei, eu não falo. Aí pensamos, a tia fulana, vai estar chorando muito, não vai dar. Não sei quem, não sei quem. Aí concluímos que a melhor pessoa era o pastor da igreja. E o pastor, então, telefonamos para ele, e ele ficou de prontidão. Essa pessoa morreu 3 dias depois. E, de fato, tudo isso aconteceu. A esposa casou-se novamente, teve mais filhos, ele foi enterrado aqui em Curitiba, os filhos viveram muito bem esse luto, não tiveram sequelas aparentemente, e a vida seguiu. Que maravilhoso isso, que maravilhoso. Antes de eu ir para uma outra área aqui, que eu acho que é bem interessante, eu queria perguntar também e trazer 2 experiências que eu tive e perguntar para o professor como que se dá essa dessensibilização, porque existem pessoas que são extremamente, altamente sensíveis à questão do luto, da morte. Eu, particularmente, sou uma que há tempos atrás eu não tinha tanto isso, e hoje eu já tenho mais. A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, você começa a ter uma outra perspectiva, mas eu percebo que existem muitas pessoas que de certa forma, se desensibilizam. 2 situações que eu vivi, uma recentemente e outra na época que meu padrasto faleceu. Bom, eu fiz, minha primeira graduação foi Educação Física. E na época nós fazíamos... O Vinícius que está ali fez também. A gente estudou muito anatomia na época e tal. E a gente não tinha... Naquela época a gente não via cadáver. A gente não chegou a trabalhar com cadáver, né? Mas nós fizemos algumas visitas, não sei se você chegou a fazer, no IML, por exemplo. Né? Para a gente ter essa... Eu fui algumas vezes, então para mim era... Eu gostava, de certa forma eu gostava. Eu morava em uma cidade próxima, aqui, região metropolitana de Curitiba, e eu morava próximo a uma BR. E não tinha passarela. Então, o que eu vi e presenciava de acidente na minha infância, vocês não têm ideia. Então, pelo menos uma vez por mês era alguém que estava lá e a gente via, atropelado. Então, de certa forma, eu não era tão sensível a isso. Quando meu padrasto faleceu, eu quis entrar com o rapaz da funerária lá no necrotério do hospital. Eu falei, deixa eu entrar com você para tirar. Ele falou, tudo bem, pode. E aí a situação foi a seguinte, eu cheguei, um crachazinho da funerária, e aí tinha 2 rapazes que estavam trabalhando no necrotério, e entrou eu e outro menino da funerária. Quando nós entramos, acho que os meninos do necrotério pensaram que eu também trabalhava no funerário. Claro, crachá. Crachá, enfim. Quando eu cheguei já me deu um choque, porque tinha uma criança, né, com identificação, amarradinha, enfim, tinha uma outra senhora, enfim, estava lá meu padrasto. Num cantinho, como ele morreu de enfisema, extremamente magro e tal. E eu vi que os meninos lá dentro que trabalhavam estavam brincando, tirando sarro, inclusive. A hora que eu fui buscar meu padrasto, eu peguei nos pés do meu padrasto e o rapaz da funerária segurou nos braços. Um dos meninos do hospital falou assim, e esse aí, gordo que tá? Porque meu padrasto estava extremamente magro. Sim. Cara, a hora que ele falou gordo, que tá, todo mundo riu ali, inclusive eu. Daí um dos rapazes perguntou, você tá há quanto tempo na funerária? Eu falei, não, eu não trabalho na funerária. Ele é meu pai. Ai. Sumiram os 2. Eles sumiram os 2. Mas eu fiquei pensando, depois, no começo deu aquela sensação, porra, falar isso do meu pai. Mas depois eu fiquei pensando,
quão isso é normal dentro de uma rotina, porque foi muito engraçado. Nossa, esse aí tá gordo, absurdo. E uma outra situação foi na PUC esses dias. Eu levei um município, inclusive o município de Venceslau Braz, na terra do nosso querido Alisson. Levei o município, todas as coordenadoras do município eu levei para conhecerem a área do setor de anatomia. E o rapaz, acho que é Fábio, não lembro o nome dele, o técnico. Até quero mandar um abraço. Eu não sei o seu nome, não lembro, mas pô, quero te dar um abraço porque ele apresenta maravilhosamente bem, cara. Então ele levou a gente conhecer as peças, o tanque, levou a gente no museu de anatomia. E ele também, você percebe a naturalidade, assim, ele pegou, esse pé aqui chegou ontem lá do Cajuru, tinha um pé. Chegou ontem no Cajuru, daí ele foi lá e mexeu, assim, pegou lá no tanque, ó. Essa aqui era uma professora que doou. Igual o Joel da PUC. Formada, não? Essa professora. Não, Joel, não é Joel. É da PUC? É da PUC. Não sei se ainda, mas na época que eu estudava lá era o Joel. Que cuidava da anatomia? Exatamente. Eu acho que é esse, cara. Eu acho que é esse. Ele é um cavanhaquezinho. Cara, maravilhoso. Incrível, maravilhoso. E aí eu levei o pessoal de Venceslau porque a galera lá do setor de inovação, eles atrasaram a reunião. E aí eu, para encaixar uma agenda, eu levei eles no setor de anatomia. Só que daí eu falei, cara, o que eu tô fazendo? O que eu fiz, cara? E bem no fim foi o tiro mais certeiro que eu dei, porque elas amaram a visita. Claro. E a maneira que ele fazia, professor, era maravilhosa. Ele contou a história de uma idosa Sim. que doou o corpo em vida. Foi nossa aluna da pedagogia. E que ela visitava em Sim. vida e daí ele falou assim, hoje é estranho olhar para ela, porque ela sempre estava tomando café com a gente aqui. Professor, fala um pouco dessa falta de sensibilidade, não sei se seria esse o termo correto. Como que se dá isso? Ok. Eu não sei se seria tecnicamente adequado usar o termo dessensibilizar. Eu acho que não, eu estou sendo bem ignorante. Né, eu não sei, eu tenho dúvida. Uhum. Mas eu acredito que é uma naturalização. Né? Naturalização. Nos estudos da Vilma Torres, lá no Rio de Janeiro, ela estudou o conceito de morte em criança. Então ela perguntava para uma criança de Ipanema, de onde vem a morte? Os meninos e as meninas diziam, quando o SAMU busca um velho, eles morrem. Né? É o SAMU que mata as pessoas. E perguntava para os meninos da comunidade, por que as pessoas morrem? Né? Quando elas morrem, a polícia, a morte vem da polícia, porque provavelmente subia atirando, né? Enfim. Depende um pouco, então, do contexto. Eu tenho alguns cursos de pós-graduação para religiosos, que eu dou aula nesses cursos, e é um curso que é da Faculdade Vicentina. Então, eles têm alunos espalhados pelo mundo. E tenho muitas alunas agora em Moçambique. E elas me contam que a maneira como eles lidam lá com o velório, com a morte, é completamente diferente. Inclusive com os suicidas. Então, a cultura vai interferir muito nisso. E, naturalmente, tem as diferenças individuais, né? Algumas pessoas têm muito medo de barata ou de sapo, né? Outras pessoas vão ter medo de pessoas mortas. Agora, vai depender muito. Veja, a sua própria biografia. Você morava numa região, num lugar onde a morte estava muito presente, morte violenta, por atropelamento. Então, até a vista se acostuma, né? E os profissionais, principalmente médicos e enfermeiros, passam por um treinamento durante a sua formação para suportar e lidar com a morte. Então, eles são treinados, principalmente nas UTIs, nos prontos-socorros, onde você tem uma presença maior da morte. Aliás, quero fazer uma correção, a UTI não é onde se morre tanto mais. Né? Hoje, a maioria das pessoas que vão para as UTIs saem lá vivas. Né? Muito baixo ainda o índice de óbito nas UTIs. Maravilha. As pessoas têm outros tipos de morte, não necessariamente na UTI. E para você sobreviver àquela profissão, você vai, né, dando conta de suportar. Uma espécie de uma resiliência. E em relação à piada, eu tinha 17 anos, a minha avó faleceu, e a minha mãe era a filha mais jovem. Então, de 10 filhos, né, minha avó era muito velha. E magérrima também. Quando ela morre, levam o corpo envolto em lençóis para a sala do necrotério. E eram 2 salas, uma do lado da outra. E o vizinho de vovó, né, era um rapaz adolescente que tinha morrido num acidente de moto. Então estava lotado de jovens naquele velório. E a minha avó, o povo não tinha chegado ainda, avisaram, enfim. Minhas primas escolheram a roupa para vestir na falecida
casa, e quando chega lá se deram conta que o necrotério não tinha porta, né? Como é que vão erguer uma senhorinha velhinha nua aqui, morta? Aí tiveram uma brilhante ideia, chamaram os vizinhos do velório do lado para ficarem de costas, Um biombo. de costas, né? Para tampar. E assim foi feito, né? Tava todo mundo de costa, olhando para frente, e ela então, né, as primas lá, tias, não sei quem, ergueram para enfiar o vestido no corpo. Quando ergueram o corpo, exatamente na hora, uma moça olhou para trás e disse: a falecida está se levantando. Não ficou foi só a gente correndo. Muito bom. Então, o humor, ele está muito junto com a morte, Então, né? O tempo todo. Tem gente que é especialista em contar piada em velório. eu adoro né? isso. Eu sou até Conta inconveniente, piada, cara, mas eu eu adoro verdade. fazer isso. E sabe por quê? Minha avó passei a madrugada contando piada e dando risada. É beber o morto e contar piada. Contar né? piada. Você faz muito frio, toma uma cachaçinha, Sim. né? E etc. Porque o humor, ele tira a angústia, ele diminui a ansiedade. Verdade. Né? Alivia. Alivia. Então, por isso as pessoas riem ou fazem piadas. Né? Eu acho que o humor, na verdade, é uma forma de você lidar com qualquer adversidade da vida. Com certeza. Qualquer problema. Eu estava assistindo esse fim de semana o stand-up do Rafinha Bastos, antigo já. E daí ele teve aquele episódio com a Vanessa Camargo, tal. E no stand-up dele, ele traz isso com uma naturalidade, falando. E, cara, porque teve um momento da vida dele que foi uma tragédia, ele traz isso com humor, cara. Que você olha e fala, como é que esse cara conseguiu dar a volta por cima e fazer disso, inclusive, piada que tá alavancando ele. Quando meu padrasto faleceu no dia... Inclusive, vou deixar uma dica para quem tá assistindo. Não pense que se você é uma pessoa normal... regular na sociedade, não pense que de madrugada vai lotar o velório do ente querido. Não lota. Porque eu imaginava que, putz, madrugada vai estar todos os parentes. Tá? Não tinha ninguém no velório do meu padrasto. Madrugada era eu, a minha mãe, minha irmã, meu irmão. E aquela sala vazia, lotada. E daí eu comecei a fazer piada. Eu falava assim, pessoal, entra um de cada vez, vão sentando, se acomodando. Era muita gente. Então a gente passou a madrugada inteira rindo. Atualmente tem uma política de fechar os velórios às 22 horas, as pessoas vão embora, pelo menos na capital, agora isso é mais ou menos está ocorrendo com bastante frequência. A família pode ir para casa, dormir, descansar, se alimentar e volta no outro dia e faz lá os últimos homenagens, né, a despedida. E um dos motivos também era os assaltos, os roubos que aconteciam de madrugada, porque acabava ficando poucas pessoas vulneráveis, né? Agora você veja, na Alemanha um velório usualmente dura uma semana. Nossa. Então você vai lá, passa o dia, de tarde, põe o corpo de volta na geladeira, vai embora, outro dia volta lá, para dar tempo de todo mundo vir e etc. Ter certeza que de fato a pessoa está morta e por aí afora. Né? E aí? Não pense, inclusive, que as pessoas que fazem piada com morte, elas são insensíveis, não são? Esses dias um colega de trabalho meu, ele fez uma, inclusive, tava lá mexendo no computador, de repente ele... aqui ó, tô visitando o endereço da minha mãe. A hora que eu olhei, isso daqui é o cemitério Água Verde. Cara, que absurdo. Absurdo, mas... Não, mas é maravilhoso. E, professor, vamos agora para um tema delicado. Outros lutos. Outros lutos. Porque o professor trouxe ali agora há pouco falando, putz, vou ter que readequar. Fulano faleceu, morreu. Eu vou ter que aprender a ter uma rotina sem essa pessoa. Quem busca os filhos na escola, quem faz isso, quem faz aquilo. Quando a gente fala em outros lutos, especificamente agora trazer términos de relacionamento. Okay. Isso é considerado um luto? Sim. Isso tem fases também ou não tem? Depois eu vou falar o que o meu psicólogo me disse, que eu achei maravilhoso. E o que você vai perguntar? Não, até para complementar, porque ele trouxe que de acordo com alguns pontos de vista, no luto habitual, não se olha tanto mais para especificamente fases de luto, mas tarefas a serem realizadas depois do luto. Eu queria entender se a perspectiva é a mesma. Então já vou dar o spoiler do que o meu psicólogo falou, que já conversando com ele e tal sobre as questões do luto, porque a gente sempre escuta assim, ó, parece que é uma receita de bolo. É um luto, tanto de falecimento, seja de uma separação, seja lá o que for, demora em média 1 ano para as pessoas. O ser humano adora colocar as coisas em caixas, como se todo o processo cognitivo de todo mundo fosse igual. Eu não acredito muito nisso. Não acredito, até porque eu estudei muito cognição. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, o que acontece? Vamos pensar num luto antecipado, porque eu acho que isso acontece em relacionamentos também. Eu acho que existem relacionamentos que você sabe que está fadado ao fracasso, que vai acabar, você sofre antes. E quando acaba, talvez a chance de você estender muito é menor.
E eu perguntei pro meu psicólogo sobre isso e ele falou o seguinte, ele falou, Antônio, ele é analítico comportamental, maravilhoso, Henrique. E ele falou assim, hoje eu costumo olhar para pacientes enlutados para saber se aquele luto está sendo saudável. Achei muito legal esse termo que ele falou. Eu costumo olhar para um pêndulo, ele falou, porque o processo de luto, ele passa por um pêndulo nesse sentido. Em um momento você vai estar num pêndulo da tristeza, olhando para o passado, pensando por que isso aconteceu, seja lá o que for, enfim, droga. E aí, em outro momento, você vai estar com a tua cognição pensando assim, putz, preciso dar a volta por cima, eu preciso ir para frente, eu preciso, né, pensar em mim. E em outro momento, isso vai voltar lá e vai falar assim, putz, era bom ou era ruim, por que isso aconteceu? Você fica relembrando e, ao mesmo tempo, olhando para frente. E ele falou que logo no começo, muito provavelmente, aconteça isso com muita frequência. Ele falou, na medida que as coisas vão passando, esse pêndulo ele tende a ficar muito mais parado talvez no futuro, mas depois você volta. Ele falou, então enquanto existiu o pêndulo, eu acho que está saudável, ele falou. O problema é quando o pêndulo está parado só no passado ou só no futuro. Aí tem coisa que a gente precisa analisar. Não sei se isso faz sentido e agora com o professor, falar sobre esse outro tipo de luta. Ok. Eu, durante anos, fiz muitos cursos de terapia de casal, mas eu nunca tive a ousadia de praticar. Eu só fiz isso na pandemia, porque antigos clientes começaram a me procurar e dizer, Clóvis, lembra de mim, sou fulano, me casei, tenho filho, não sei o quê, mas com a pandemia, dentro de casa o tempo inteiro, a gente está se matando. E eu não queria que esse casamento acabasse. Será que a gente não pode fazer umas sessões de casal? Falei, tudo bem. E aí retomei e fiz algumas leituras na área e etc. Em relação, eu acho que a base melhor que nós temos para entender são alguns pressupostos. Primeiro, não existem dois lutos iguais. Não tem dois lutos iguais. Segundo, essa questão do tempo, ela foi normatizada e normalizada em 2013 com o DSM-5, que até 2013 o luto não estava nas categorias de sofrimento psíquico ou de transtornos ou de doenças. O luto era visto como uma experiência universal, que alguns vai demorar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a partir de 2013 se botou esse prazo de 1 ano, né? Quando é criança e adolescente, 6 meses. Mas, enfim. Então, a primeira coisa é assim, não tem dois lutos iguais. Eu concordo com você que, do ponto de vista da cognição, é impossível predizer ou bater o martelo que você tem um período X para poder dar conta daquele evento ou daquele fenômeno, inclusive o luto. Outra coisa é a teoria do apego de John Bowlby. Bowlby nos ensina, e hoje é uma teoria muito utilizada, de que nós, quando nascemos, nós desenvolvemos diferentes tipos de apego. Esse autor, o Colin Parkes, que é a maior autoridade em luto, trabalhou com o Bowlby e trouxe a teoria do Bowlby para os seus estudos do luto. Nós temos o apego seguro, nós temos o apego inseguro. Quando nós temos o apego seguro, a mãe está saindo de casa e diz para a menininha de 1 ano e pouco, tchau, mamãe vai no mercado, já volta. E a criança fica brincando. Quando tem um apego inseguro, a criança se desespera. Vê a mãe pegar a bolsa, já começa a chorar. E o Bowlby tem uma trilogia que se chama apego, perda e separação. Então, uma união de duas pessoas adultas, apaixonadas, vinculadas sexo-afetivamente, elas podem ter diferentes formas de lidar com isso. É um luto? É. Tudo que envolve perda, envolve luto. Se você tem um vaso na sua casa que você comprou lá na China, que é da dinastia não sei das quantas, você sabe que é fake, mas você adora aquele vaso e ele quebra, você vai viver um luto. Ah, é? Eu posso aplicar isso para outras... Para objetos, né? Clarice Lispector, a maravilhosa, no seu livro A Paixão Segundo GH, ela diz, eu tinha uma terceira perna, ela não servia absolutamente para nada. Eu perdi a minha terceira perna, eu não sei agora como viver sem ela. Né? Então a gente sente falta, inclusive, daquilo que nos incomoda. Uma relação que chegou ao fim, né, por 10 milhões de possibilidades e motivos, ela poderá fazer com que o sujeito reviva esse seu tipo de apego.
E se é alguém que tinha um apego inseguro, vai começar a duvidar da honestidade do parceiro ou da parceira. Será que não estava me traindo antes? Será que era só interesse nisso ou naquilo? Isso amplifica o sofrimento e simplesmente não põe um fim naquela relação. Na verdade, a gente aprende lá em terapia de casal que se põe um talco em cima. E cada vez que bate o vento, a ferida fica exposta. Quando, na verdade, você deveria colocar uma pedra pesada. Acabou. Vamos tocar o barco. Eu acompanhei uma senhora num velório, nesse caso não foi uma separação, não foi um divórcio, mas foi uma morte, né? Ela ficou viúva. Foi o maior sofrimento que eu já vi numa pessoa, ela gritava. Na hora que o caixão foi coberto, ela teve um semidesmaio, tiveram que socorrê-la, e ela chorava muito, ela emagreceu, ela sofreu muito. 6 meses depois estava casada. Que maravilha. Ela refez a vida. Então, quando você sai de uma relação, seja por morte ou não, e você é uma pessoa que tem um apego seguro, você provavelmente vai superar melhor este fim desse relacionamento. Você, inclusive, vai distanciar de qualquer possibilidade de feminicídio. Essa ideia, se não é minha, não é mais ninguém, eu vou matar esta pessoa, que é muito frequente entre nós, né? Mas vai entender, foi bom enquanto durou, né? Então agora eu vou refazer a minha vida com outra pessoa, ou não, enfim. Eu gosto muito de falar isso. As relações, elas dão certo até o momento que elas acabam. Esse negócio de não deu certo, o casamento não deu certo. Não, ele deu certo. Por mais que tenha os percalços, deu certo até o momento que acabou. E aí segue. Que seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure. Tem uma piada também, que pra gente ir pro final, depois o Alisson conduz. A viúva estava desesperada no velório. E, pelo amor de Deus, e me leva com você, em cima do caixão, e me leva com você. E todo mundo calma. Ela, não, eu quero ir junto com ele, Aí começou a baixar o caixão na cova, assim. Ela foi na beirada da cova e, eu quero ir com você, desbarrancou. Ela caiu, a hora que ela falou, me tire daqui, pelo amor de Deus, me tira. Alisson. Sim, muito boa. Por gentileza, vai pros finalmente com o professor Clóvis. Agradecer, né? O que é a vida? O que é a vida? Professor Clóvis, o que especificamente seria tanatologia? A tanatologia é uma área multidisciplinar de estudos, pesquisas e prestação de serviço em 4 grandes eixos. Tudo o que diz respeito à morte e o morrer, morte violenta, morte por suicídio, morte em hospitais, etc. A humanização dos espaços onde as pessoas morrem. Segundo, os estudos sobre o luto, o que é o luto, quais são as fases, etapas, tarefas, né? O entendimento do luto. O suicídio, o que é o suicídio. O Brasil está na contramão do mundo, enquanto nós tínhamos mundialmente, por ano, 800 mil mortes por ano por suicídio, hoje temos 700 mil. Mas o Brasil tem aumentado violentamente. Nós temos agora, em média, 10 mil mortes por suicídio por ano. E o suicídio é o tipo de morte mais evitável. E o 4º eixo é o de cuidados paliativos, que é o tipo de é uma filosofia de como diminuir o sofrimento físico e emocional e espiritual de alguém que esteja em fim de vida, cuidados em fim de vida. Legal. Sei que é muito difícil fazer a separação, né, de toda a parte filosófica, teórico-técnica do que o professor vive, mas agora está indo um pouquinho para o âmbito mais pessoal. Pro Clóvis, o que é a morte? Eu ainda não sistematizei assim, uma resposta, né, organizada e etc. Eu tenho alguns flashes de pensamento. O primeiro deles, eu penso que a morte é a coisa mais democrática que tem no mundo, né? Ricos morrem, rainhas morrem, miseráveis morrem, né? Então não tem nada, pretos, brancos, não importa. Então acho que a morte é um ato democrático extremado. Segundo, a morte também é uma ocasião de renovação. Eu acho que não só das pessoas, mas inclusive de animais, de plantas, né? A morte está junto de nós o tempo inteiro. A gente morre de fome, a gente morre de saudade, a gente morre de raiva, a gente morre. Então nós estamos num processo de morte o tempo todo. Se eu tenho medo de morrer, eu não tenho medo de morrer.
Eu tenho mais de 60 anos e eu nunca imaginei que eu teria uma vida tão boa como eu tenho. Às vezes eu tenho vergonha de ser tão feliz. Eu conheço mais de 150 países, eu como muito bem, eu posso tomar os melhores vinhos todos os dias da minha vida e eu conto com a admiração de milhares de pessoas. Então, eu não busco nada mais além disso e vivo muito em paz com a minha consciência. Agora, eu tenho medo do sofrimento, de ter uma doença que eu fique inválido, ou que eu preciso que alguém cuide muito de mim, tenha que me alimentar, fazer os cuidados básicos, e também tenho medo de Alzheimer. Eu estudei tanto, eu aprendi tanto, eu conheci tanta gente, e de repente isso morrer dentro de mim, né? Que simplesmente não poderei mais comunicar, porque não me lembro. Então, eu tenho uma preocupação com a qualidade de morte. Aliás, eu não me importaria de morrer num acidente aéreo, desde que fosse na volta, né? Não na ida. Na ida é muita sacanagem, gente, não pode, né? Professor, muito obrigado. O pessoal que está assistindo, com certeza, isso aqui vai ter um número absurdo de visualizações. A gente vai deixar o seu contato, se o senhor nos permitir, para quem tiver interesse em buscar, talvez, inclusive, contratar os serviços do professor, a gente vai deixar no Instagram. Nós temos um instituto, que tem também, né, no Instagram, que é o itaca.curitiba. Tá. Itaca é Instituto de Tanatologia Clóvis Amorim, que sou eu mesmo. Maravilha, maravilha. E como diz o Canto para a Minha Morte, de Raul Seixas, sim, cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Espero que não seja. Muito obrigado, galera. Uma salva de palmas, professor Clóvis. Muito bom. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.